desse primeiro capítulo, dessa primeira parte. Hoje nós vamos até o verso 17. Eu coloquei como título da mensagem o combate à divisão, apagando os focos de incêndio dentro da igreja, dentro do corpo. E por que eu digo isso? Porque diferente de outras cartas de Paulo, que eram especificamente doutrinárias ou trazendo instruções, essa é uma carta escrita para corrigir alguns problemas que estavam acontecendo na igreja em Corinto. Ela é endereçada a questões essenciais que estavam acontecendo naquela igreja, naquele momento, com aquelas pessoas. E Paulo escreve essa carta com esse objetivo realmente, apagar esses focos de incêndio que surgiam dentro da igreja, entre ali os irmãos na igreja de Corinto. E em Atos, no livro de Atos, o capítulo 18, mostra como essa igreja começou, como as coisas aconteceram ali em Corinto. Em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele sai de Atenas, ele sai da cidade grega de Atenas e vai para a cidade de Corinto. E ali em Corinto ele encontra uma pessoa, um homem chamado Áquila. Ele encontra esse homem Áquila, um judeu, convertido ao cristianismo. Encontra também a esposa desse homem, Priscila. Então a igreja começa com esse encontro de pessoas ali em Corinto. Paulo ele vai para Corinto e ele encontra Áquila e Priscila, sua esposa. Áquila e Priscila haviam fugido de Roma, porque o imperador romano estava perseguindo os judeus ali em Roma. Então eles saem de Roma e vão para a cidade de Corinto. Ali eles se encontram, eles fazem uma amizade e coincidentemente os três tinham a mesma profissão, os três trabalhavam fazendo tendas, Paulo fazia tendas, Priscila e Áquila também faziam tendas. E aí eles começam a trabalhar juntos. Paulo vai morar com esse casal, vai morar com essa família ali na cidade de Corinto. E diz que aos sábados, todos os sábados ele ia até as sinagogas discutir o evangelho, falar de Jesus para os judeus. Pouco tempo depois, dois companheiros de Paulo, Silas e Timóteo, chegam a Corinto, trazendo uma oferta financeira para Paulo. E aí, a partir daquele momento que eles chegam a Corinto trazendo essa oferta financeira, Paulo para de trabalhar fazendo suas tendas e vai se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho, a testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, quando ele precisava, ele trabalhou para poder, ele pregava aos sábados. Quando chegou a oferta, ele se dedica integralmente ao Evangelho, a pregar o Evangelho, proclamar aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas não foi fácil. Grande oposição dos próprios judeus se levantou contra Paulo. Muita perseguição contra ele. Ao ponto do Senhor ter que dizer: Paulo, não tenha medo, pregue a palavra, eu estou com você e tenho muitas pessoas aqui nessa cidade. E Paulo continuou pregando e ele permaneceu em Corinto 1 ano e meio, proclamando o Evangelho. Diz que Crispo, que era o chefe da sinagoga, se converteu. E muitas pessoas em Corinto que ouviam o Evangelho também se converteram. Então a igreja começa ali. Paulo, Áquila, Priscila, eles começam a pregar o Evangelho. Crispo se converte, mas os judeus se levantam muito forte contra Paulo. Certo dia eles pregam Paulo e arrastam Paulo até uma autoridade romana. Entretanto, aquela autoridade romana, quando ela escuta a história, ele diz assim: olha, esse aí não é um assunto que diz respeito a Roma, é um assunto de vocês, da religião de vocês, é um problema de vocês. E ele solta Paulo, né? E aí diz que as pessoas então se voltam contra o novo líder da sinagoga, Sóstenes,
e agridem Sóstenes, e mais na frente nós falaremos a respeito desse homem. Mas aí nós vamos lá para 1 Coríntios, o capítulo 1, verso 1. Então essa é a história da igreja em Corinto, como as coisas começaram. E agora, um tempo depois, uma igreja jovem, né, com alguns anos de vida, mas passando por algumas adversidades, e Paulo então escreve uma carta para eles. Ele já não está mais com eles. Ele envia essa carta a essa igreja que ele ajudou a fundar e a discipular. Então ele fala assim, Paulo, ele começa a carta da seguinte maneira, né? Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Interessante que na carta de Filemon, que Paulo escreve para Filemon, que nós vimos no domingo passado, ele fala assim, Paulo, prisioneiro de Cristo, já velho, ao amado Filemon. Aqui ele vem com uma outra introdução. Paulo, um apóstolo de Cristo. Não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus. Porque ele sabe da importância agora das palavras que ele vai dizer, que ele vai trazer para essa igreja. Para essa igreja. E algumas pessoas poderiam até questionar, né, a autoridade de Paulo. Apóstolo significa um embaixador, um mensageiro, um enviado. O termo apóstolo teve início quando Jesus vem e começa o seu ministério e separa 12 homens para segui-lo, que são os 12 apóstolos de Jesus, né, que teriam a missão de levar ali e representar Cristo. Paulo, ele diz assim, eu também sou um apóstolo de Cristo. Em 1 Coríntios 9, não precisa ir lá não, mas no versículo 1 ele fala assim, eu também vi a Cristo. Lembrando da conversão dele, quando o Senhor Jesus aparece para ele, quando ele ainda era Saulo, e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai do cavalo e o Senhor, ou cai, né? Ele cai ao chão, não sei se foi do cavalo, possivelmente, cai ao chão, o Senhor fala com ele, e o Senhor fala assim, esse homem é um vaso escolhido por mim. Eu o usarei para levar o evangelho aos judeus e aos gentios e mostrarei a ele o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. Então ele fala assim, eu sou Paulo, um apóstolo chamado por Deus. Apóstolo do evangelho de Cristo Jesus, com autoridade, não por homens, mas pelo próprio Deus. Muitos acreditam, lembra quando Judas ele comete suicídio, ele traz Jesus e comete suicídio? Os discípulos, os apóstolos, ele falam assim, olha, é necessário que alguém tome o lugar de Judas. E eles fazem uma seleção lá, lançam sorte e Matias passa a ser um dos 12. Muitos acreditam que talvez o escolhido de Deus seria o próprio Paulo, o apóstolo Paulo e não Matias, mas nós não sabemos. Mas nós vemos que Paulo foi muito usado por Deus para proclamar o Evangelho e para escrever grande parte das Escrituras Sagradas que nós temos aqui. Então ele fala, Paulo, tudo isso da sua credencial e o irmão Sóstenes. Lembra o irmão Sóstenes que nós falamos? Possivelmente o mesmo homem que era o líder da sinagoga, no momento em que eles queriam prender Paulo, mas a autoridade romana diz assim, não tem nada a ver, deixa o cara embora, e as pessoas se voltam contra o próprio Sóstenes e o espancam e o agridem violentamente. É muito possível que mais tarde, como o outro líder da sinagoga também se converteu, Sóstenes tenha entregue a vida ao Senhor Jesus, e agora é um colaborador da obra de Deus junto com Paulo. Então ele fala ali, aqui Paulo e o irmão Sóstenes. Isso chama a minha atenção por quê? Porque às vezes, pessoal, porque Sóstenes ele estava querendo perseguir a Paulo, a igreja. E às vezes nós temos pessoas como essa nas nossas vidas. Mas o mais interessante é que essas pessoas são as que estão mais perto de se converter. As mais difíceis são aquelas que ficam indiferentes e dizem assim, legal, isso serve para você? Pô, muito bom, legal, pô, bom que te ajuda, não sei o quê. Agora, aquelas que ficam até ofendidas, é porque tem alguma coisa mexendo lá dentro. E é importante nós continuarmos orando, continuarmos clamando, continuarmos proclamando o Evangelho, porque
o Senhor é capaz de converter e transformar qualquer coração. Né? Uma pessoa que outrora era um perseguidor da igreja, um outro dia, depois de um encontro com Cristo, passa a ser alguém que vive 100% para a honra e glória do Senhor Jesus, vive 100% para a honra e glória do Evangelho. E assim a igreja foi crescendo ali em Coríntio. Aí ele escreve assim, Paulo escreve a igreja de Deus que está em Corinto. Não é a igreja de Corinto, é a igreja de Deus que se reúne em Corinto. É a Assembleia de Deus, é o grupo de pessoas de Deus que se reúnem na cidade de Corinto. O grupo de pessoas de Deus, a Assembleia de Deus, que se reúne aqui na cidade do Rio de Janeiro, no bairro aqui da Tijuca, divisa Tijuca e Vila Isabel. É o grupo de Deus que se reúnem nesse local. E é para eles que Paulo escreve. Para eles que Paulo escreve. Esse grupo de pessoas que se reuniam ali. Corinto, pessoal, era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Junto com a própria cidade de Roma, a cidade de Éfeso, a cidade de Antioquia, vinha a cidade de Corinto, que era uma cidade muito próspera, uma cidade antiga já, muito conhecida, muito movimentada devido à sua localização geográfica. Ela possuía 2 portos, então muitos navios, eles chegavam em um porto, eles descarregavam as coisas e levavam até o outro porto para seguir na direção da Itália, na direção da Europa. Então era uma cidade que muitos filósofos, militares, comerciantes e pessoas que buscavam o prazer frequentavam a cidade de Corinto. Era uma grande cidade da época, tipo a nossa cidade aqui, o Rio de Janeiro. Uma cidade muito movimentada, onde você vê de tudo. Essa era a cidade de Corinto. Eu li alguns livros a respeito e quando as pessoas queriam, por exemplo, faziam as peças gregas, né, representando alguém de Corinto, era sempre alguém embriagado, alguém bêbado, porque essa era a associação imediata que as pessoas faziam com aqueles que moravam em Corinto. Total libertinagem, embriaguez, vivendo somente para os prazeres. Era até uma forma de xingamento. Olha aí um Corinto. Né? Olha aí alguém que vem dali daquela cidade. Era uma maneira, eu ia dizer o corintiano, mas não é o certo, né? Vim lá de Corinto. Acho que tem amigo de São Paulo aí que está assistindo a live, é brincadeira. Uma outra coisa, haviam grandes templos, muitos templos ali na cidade de Corinto. Entre eles, o templo da deusa Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor. E nesse templo haviam mais de 1000 sacerdotisas que à noite saíam para se prostituir ali na cidade e arrecadar dinheiro para o templo. Então, é essa a geografia, essa é a situação, esse é o ambiente onde esse grupo de pessoas se reúne para agradar a Deus. E a gente sabe que é difícil, né? Porque o ambiente muitas vezes influencia nas nossas vidas. O local que nós vivemos, as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes influenciam de forma negativa a nossa caminhada. E é uma luta constante que nós enfrentamos. O nosso espírito quer agradar a Deus, mas a nossa carne quer agradar ao mundo. E nós vivemos esse conflito. Por isso a importância de nós estarmos lutando e alimentando o nosso espírito diariamente. Diariamente. E aí Paulo escreve assim: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Só mais uma coisa aqui que eu pulei, deixei de falar, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Esse grupo que foi separado ali mesmo, naquela cidade, mas que foram separados
para serem santos, para viverem de forma que engrandeça o nome do Senhor, igual a eu e você. Nós fazemos parte da sociedade, temos os nossos convívios, mas nós fomos separados para sermos santos. O Senhor Jesus disse o quê? Eu oro, Pai, a Ti, que não os tire do mundo, mas que os proteja do mal e do maligno. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Qual o propósito de Deus para nós? Onde quer que nós estivermos, que possamos, através das nossas vidas, da nossa atitude, do nosso palavreado, do nosso comportamento, trazer glória ao nome do Senhor Jesus. Sermos luz em todos os ambientes. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós não fomos chamados para vivermos agora reclusos, somente com os irmãos, somente ali. Não! Somos enviados, separados para sermos santos e demonstrarmos isso. Senão, como é que esse mundo vai ser alcançado? Como é que as pessoas serão alcançadas? Se nós não formos até elas, se nós não mostrarmos através das nossas próprias vidas e através da proclamação do Evangelho de Cristo. A proclamação do Evangelho. Então, a vocês, juntamente com todos, em toda parte, que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, também, que invocamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiro a graça, e aí vem a paz. Se nós não recebermos a graça de Deus, que é o presente não merecido, o presente de Jesus, a sua morte e ressurreição na cruz pelos nossos pecados, nós não receberemos a paz de Deus. Vem a graça do Senhor e aí vem a paz. Por isso que ele sempre usa graça e paz. Que era até ele mistura, a graça era um cumprimento comum entre os gregos e a paz, shalom, um cumprimento comum entre os judeus. Graça e paz a vocês é o que eu desejo. E aí ele fala assim no verso 4, sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo fala, olha, eu sempre dou graças a Deus por vocês, pela graça que Ele derramou sobre a vida de vocês, o conhecimento que vocês têm, não só de Cristo, mas também da palavra, das suas Escrituras. Então Paulo, nas suas orações, ele orava, intercedia e agradecia a Deus pela vida dos coríntios. Algo que nós podemos fazer, colocar em prática, orar pela vida das pessoas. E aí ele fala do conhecimento, dos dons espirituais que Deus tem dado a vocês, o conhecimento. E olha que interessante, ele fala assim, a igreja não lhe falta dom nenhum. É uma igreja que o Senhor distribuiu os dons conforme o seu propósito, era uma igreja completa, vamos dizer assim. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, pessoal, é o seguinte, nós já sabemos que ele vai daqui a pouco começar a tratar de algumas questões importantes que aconteciam dentro da igreja. Mas, gente, é inevitável. Onde existem pessoas, haverão problemas. Aonde existem pessoas, haverão dificuldades. Basta olharmos a nossa sociedade. Basta olharmos a nossa sociedade. Onde há pessoas, há problemas.
O Senhor, Ele derrama os dons, Ele capacita a sua igreja justamente com um dos propósitos esse. Lutarmos para resolvermos esses problemas. Porque conforme o Senhor vai nos santificando, vai fazendo a sua obra de nos tornar a imagem e semelhança de Cristo, esses problemas naturalmente vão diminuindo nas nossas vidas. E ao nós sermos agentes do reino de Deus na vida das pessoas, nós também vamos ajudando a solucionar esses problemas. Entretanto, como ele fala aqui, olha, quando o Senhor voltar, vocês serão irrepreensíveis. Até lá, nós estamos nesse processo. É um processo. Eu espero que hoje eu esteja mais próximo do Senhor do que eu estava ontem. Mas ainda assim eu luto com a minha carne. Ainda assim você luta contra a sua carne. Mas nós gostaríamos sim de estarmos um passo mais próximos do Senhor nesse processo. E o Senhor vai usar o quê? As pessoas, as circunstâncias, os dons, para nos tornar cada vez mais semelhantes, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aí ele fala essas coisas, fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E outra coisa, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Às vezes eu preciso ser lembrado disso, tanto na minha vida quanto no meu ministério. Eu preciso ser lembrado disso. Em momentos difíceis, o Senhor diz assim: Alexandre, aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completá-la. Você está na caminhada, você está no processo, continua firme. O mesmo com a nossa igreja, o mesmo com a sua vida. O Senhor não te trouxe até aqui para de repente te abandonar, te largar e agora acabou você, não. O Senhor te trouxe até aqui e Ele é fiel para te levar até lá, até o momento em que nós seremos transformados e estaremos com o Senhor, onde aquilo que é corruptível será transformado em incorruptibilidade. E aí sim, não lutaremos mais com a carne, com os desejos, com o mal, com todas essas coisas. Mas é um processo, mas lembrem-se disso. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E aí Paulo, depois dessa introdução, ele vem no verso 10, ele fala assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Então Paulo ele faz essa introdução e agora ele fala assim: irmãos, eu suplico, eu imploro a vocês, eu peço encarecidamente. O que está acontecendo aqui? A igreja, esse grupo de pessoas que foi chamada, separada para adorar a Deus ali em Corinto, eles estavam se destruindo mutuamente, falando mal uns dos outros, se levantando uns contra os outros, fofocando um contra o outro. E isso começou a corroer a igreja de dentro para fora. Lembra que eu já falei isso algumas vezes? Essa é a maior estratégia do inimigo. Ele nos destrói, ele procura atacar a igreja de Cristo sempre dessa forma, colocando pedras de tropeço dentro da igreja para que ela se autodestrua. Ela se autodestrua. E é o que está acontecendo na igreja de Corinto. As pessoas estão difamando, falando mal uma das outras. Estão se dividindo. Ele fala: pessoal, peço encarecidamente que vocês concordem uns com os outros no que falam. Ele não pede para que eles sejam iguaizinhos uns com os outros, mas que eles concordem uns com os outros. Nós somos um corpo é formado por muitos membros.
membros diferentes, mas que têm que concordar com o mesmo objetivo. A Lídia e o Lucas agora gostam de assistir lá o Beastmaster, alguma coisa assim, que eles vêm, corre, pula e segura, não sei o quê, atravessando os desafios. Aí você imagina um corpo focado, né? Vai ter que pular ali num trapézio e a mão fala assim, não vou segurar. Né? Aí o corpo pula, a mão desce lisa, assim, bate e desce lisa e o corpo cai na água, está eliminado. É mais ou menos essa ideia que ele está tentando trazer. Gente, vocês não podem ficar divididos. Vocês têm que ter a mesma maneira de pensar. Vocês são diferentes, mas a mão também tem, na hora que o pé pular, que a musculatura toda for naquele objetivo, que os olhos traçarem ali o gol, a mão tem que fazer a parte dela e segurar, agarrar. Porque senão não vai dar certo. Uma das orações de Jesus, das últimas orações de Jesus em João 17, foi justamente essa. Pai, eu peço a Ti que eles sejam o quê? Um. Como eu e o Senhor, como nós somos um. Por quê? Porque Ele sabe que na unidade, na união, há força. A força da igreja está ali, nessa unidade, nessa união do corpo. E eles estavam se dividindo, dando brechas ao inimigo. Sabe os dardos inflamados do inimigo que vêm contra a sua mente, contra as nossas mentes, com pensamentos ruins, e aí aquilo começa a pegar fogo, começa a aumentar, daqui a pouco 3 já estão concordando com isso, outros 3 não estão, daqui a pouco vai se formando um problema enorme. E isso não se resume à igreja. Isso se estende ao lar, isso se estende a um grupo de trabalho, isso se estende a uma equipe esportiva, isso se estende a tudo. A tudo. Aí o verso 11 fala assim, meus irmãos, Paulo fala, fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Isso não é fofoca. Era algo importante que a igreja estava vivendo que precisava Paulo saber. Olha, Paulo, está tendo divisão. Alguém da casa de Cloé falou, olha, está tendo divisão na igreja. Muita divisão. E isso está destruindo o corpo, a obra de Deus na vida das pessoas. Aí ele fala, com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro. Então a igreja começou a se dividir assim, né? Eu gosto mais do estilo de Paulo, eu gosto mais do estilo de Apolo, eu gosto mais do estilo de Pedro, então eu sigo Paulo. A igreja, olha a brecha que o inimigo achou para dividir a igreja. As pessoas começaram a se dividir entre Paulo, Apolo, Pedro e outros líderes. E isso estava corroendo a igreja. A divisão é a arma número 1 de Satanás contra a obra do Senhor. Eu parafraseei aqui um comentário de Spurgeon, ele fala assim, Satanás odeia a comunhão dos santos. Ele odeia a comunhão dos santos. E a sua política, o propósito dele é manter os crentes separados. Qualquer coisa que tenha o poder e a capacidade de dividir a igreja, agrada e muito a Satanás. E ele está muito atento e preocupado com os relacionamentos entre os irmãos. Pois ele sabe que a união significa força e fará de tudo para nos manter separados. Então, o inimigo adora a divisão, ele adora separar, porque ali ele tira a força, elimina a capacidade da igreja de agir. E aí Paulo ouve isso, ele fala, o que está acontecendo? Aí o verso 13 ele fala assim, acaso
Cristo foi dividido? A igreja é de Cristo. Não é de Paulo, não é de Pedro, não é de Apolo, a igreja é de Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Aí ele fala assim, vem cá, foi Paulo crucificado em favor de vocês? Quem que morreu na cruz? Para estar seguindo partidarismo humano. Quem morreu foi Jesus. Não foi Paulo, não fui eu. Foram batizados em nome de Paulo? Quando a pessoa era batizada, ela era, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí Paulo, vem cá, alguém aí foi batizado em nome de Paulo? Vem cá, foi Paulo que foi crucificado na cruz pelos pecados da humanidade, ou Apolo, ou Cefas, Pedro, alguém, foi algum deles? Paulo confronta a igreja. Que ideia é essa desse partidarismo dentro do corpo? Nós somos todos de Cristo. Os nossos olhos devem estar em Jesus. Uma coisa interessante, ainda nesse assunto, em Mateus 12, verso 15, vou abrir lá em Mateus. Jesus, ele expulsa alguns demônios, e aí as pessoas falam assim, é pelo príncipe do demônio que ele expulsa os próprios demônios. Tipo assim, eles estavam dizendo o seguinte, que Jesus estava de acordo com os demônios, e aí eles combinaram algo, e aí ele vinha, expulsava os demônios, porque ele fazia parte do grupo dos demônios. Essa era a acusação. Aí a Bíblia fala assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Muito pelo contrário, Satanás está muito fechadinho ali no seu reino das trevas. Mas é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, Jesus diz. E aí ele fala mais uma coisa, depois no verso 30. Aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Gente, isso é muito importante. Esse princípio de Jesus é fundamental para nós entendermos. Primeiramente, a casa dividida, ela não fica de pé. Se o marido e a esposa não estão se dando bem, se o relacionamento é de agressividade, é de desentendimento, o que vai acontecer naturalmente? Essa casa não vai subsistir, essa casa vai desmoronar. Se a igreja de Cristo, os irmãos não estão se dando bem, os irmãos estão em conflito, os irmãos estão divididos, o que vai acontecer? Essa igreja vai esfarelar. Porque esse é o princípio. O inimigo quer dividir, o Senhor quer unir e somar. Se um membro do grupo não está de acordo, está jogando contra, o que ele fala? Quem não ajunta comigo, espalha. Quem não ajunta, espalha. Não há outra posição. Ou você está junto, ou você está espalhando. Por que é importante nós entendermos isso? Porque o que acontece, às vezes, é importante que haja um acordo, que se busque um acordo. Às vezes, né, a ideia de um não me agrada muito, mas a gente vai ter que chegar em um consenso, em um acordo, e todo mundo dentro daquele acordo dizer, tudo bem então, nós acordamos. Porque aí você vai poder dizer para você assim, embora
eu acho que não era a melhor maneira ou o melhor caminho, eu concordei também com isso. Então eu vou juntar. Caso contrário, eu espalho. E a casa dividida, ela não permanece de pé. E foi essa brecha que o inimigo encontrou na igreja dos Coríntios. A divisão. A idolatria humana, facções dentro da igreja, um e outro e um. Não. Isso vai acabar com a obra de Deus aqui dentro. Colocar as pessoas umas contra as outras. A nossa luta não é o quê? Contra a carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Nós temos que guerrear com as armas espirituais. Senão nós estaremos combatendo uma batalha espiritual com armas carnais e nunca vamos o quê? Avançar. Só vamos nos desgastar, nos cansar. Então, o que nós precisamos buscar? Reconciliação. Buscar unidade, união, fortalecimento. Não podemos dar ouvidos às mentiras do inimigo. E é através dessas situações que nós crescemos, pessoal. Quando você é confrontado, você fica chateado, você vai sentar com a pessoa, você vai conversar, vocês vão resolver as questões como irmãos, como pessoas maduras. E oram e perdoam uma a outra e continuam. Esse é o propósito, essa é a ideia. Vai ter problema. Você vai sair daqui, você vai ter problema ali, vai ter problema lá. A diferença é como é que nós lidamos com eles. Como é que nós tratamos dos problemas. Porque problemas sempre existirão. Problemas de conflito pessoal, frustração. Isso vai sempre acontecer. O ponto é como é que nós lidamos com esses problemas. E Paulo vai escrever uns 2 ou 3 capítulos a respeito desse assunto, dessa divisão dentro da igreja. Mas aí, concluindo aqui, ele fala assim: eu dou graças a Deus, no verso 14, por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não lembro se batizei alguém mais. Então, Paulo, que ele está dizendo, olha, meu foco é evangelizar. Eu batizei um ou outro aqui, mas, poxa, nem lembro. Ele lembra as almas que ele ganhou. Ele lembra quando Sóstenes se converteu. Ele lembra quando o outro líder da sinagoga se converteu. Essas coisas ele sabe, ele lembra. É marcante para você, quando você ganha uma alma. Mas quantas pessoas ele batizou? Gente, isso aí é secundário. Secundário. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Esse versículo é incrível. O Senhor não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. O Evangelho são as boas novas. As boas novas, as boas notícias do reino de Deus. Não com sabedoria humana, não com a eloquência que Paulo tinha, ou todo o conhecimento em diversos assuntos que ele possuía, mas para quê? Para que não viesse esvaziar a cruz de Cristo. Deu a hora? Deu a hora. Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. E eu queria meditar nisso agora, porque a mensagem do Evangelho,
E nós vamos dar continuidade aqui em 1 Coríntios na semana que vem. Mas a cruz de Cristo não ser esvaziada é exatamente esse momento agora aqui. Ó. Você não esvaziar a cruz. É a obra de Jesus na cruz do Calvário. O plano de Deus para a redenção da humanidade. Outrora, éramos inimigos de Deus. Estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus, que viveu uma vida perfeita entre nós, foi tentado de todas as maneiras, porém nunca pecou, e foi obediente o que? Até a morte e morte na cruz. O justo no lugar do injusto. Ele tomou o nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A gente não assistiu quase nada, mas aí as crianças ficaram interessadas em assistir a novela da Record de Jesus, justamente na crucificação. Justamente, e o Lucas e a Lídia ficaram assim, ó. Pai, mas como é que é isso? Porque é bem real, eles tentaram ser bem assim próximos do que as Escrituras dizem. E o Lucas, pai, como é que ele não morreu? Ele apanhou tanto na hora que ele é chicoteado, né? Como é que eles sabem? Eu falei, é porque eles sabiam mais ou menos o quanto o ser humano aguentava. Então eles paravam próximo do cara morrer. Aí o cara respirava um pouquinho, conseguia recuperar um pouquinho as forças. Mas, gente, Jesus, quando ele vai para a cruz, vocês se lembram que no Getsemane ele ora 3 vezes, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele não obtém resposta de Deus. Em outras palavras, era necessário que ele fosse para a cruz. Não havia outra forma para restaurar o homem a um relacionamento com Deus. E ele é levado, ele vai para a cruz, ele é açoitado, tudo aquilo acontece com ele, mas quando ele chega na cruz, pessoal, ao meio-dia o que acontece? Ao meio-dia o que acontece? Densas trevas cobrem a terra. O dia se torna noite. Eu acredito que naquele momento em que Jesus clama na cruz, né? Deus meu, por que me abandonaste? É o momento em que os nossos pecados são colocados sobre Jesus. É o momento que a ira de Deus vem sobre o seu Filho na cruz. Tudo que ele passou até aquele momento, os açoites, os maus tratos, o desrespeito, tudo que ele passou até aquele momento não se comparava com o que ele estava passando ali naquele momento de densas trevas sobre o mundo, que ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? É naquele momento que aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós. E é essas palavras, é isso que Paulo proclama aos judeus. Jesus é o Messias. É isso que ele discutia nas sinagogas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que as Escrituras falam a respeito. Por isso que Paulo fala, eu não vim pregar com a sabedoria humana para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Porque a cruz de Cristo carrega todo esse significado.
Ele se tornou maldição por nós. Aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O Senhor julga o nosso pecado sobre Jesus. Há uma troca. Os meus pecados foram pagos na cruz e eu recebo a justiça de Deus. Isso é um presente de Deus para nós. Mas como é que o que cabe a nós? Cabe a nós reconhecer que somos pecadores, que temos pecados e aceitar o sacrifício de Jesus. Senhor Jesus, eu sei que sou pecador e reconheço que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados e te recebo como meu Senhor e Salvador. E quero viver para a honra e glória do teu nome. Há essa troca. E aí o Senhor vem e te considera justificado através do sangue de Cristo. O sangue de Jesus que nos lava de todo o nosso pecado. Isso é o que a Bíblia diz, que a Bíblia chama de o novo nascimento. Lembra quando Nicodemos vem falar com Jesus? E Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Aí ele dá tilt na cabeça. Como assim? Poderá alguém voltar ao ventre de sua mãe? E aí Jesus fala assim, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Era o nascimento espiritual, era colocar a fé em Jesus Cristo, era receber o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Paulo, ele fala assim, eu tomo muito cuidado, porque não é com a eloquência, com a sabedoria humana, com a discussão de palavras, mas é a cruz de Cristo. Loucura para os que estão perecendo, mas poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. E nesse momento nós nos achegamos à mesa do Senhor com esse coração. Eu vou pedir para o Helder voltar aqui para frente com esse entendimento. Nós temos uma vida para viver e ela brevemente passará. E somente aquilo que nós fazemos e construímos no alicerce, que é Jesus Cristo, permanecerá. O resto, quando for colocado diante de Deus, vai queimar. E a pergunta é, como é que nós temos usado as nossas vidas? Para quem nós temos vivido? Para quem nós temos vivido? Sempre há tempo de dar um passo atrás, de se arrepender e dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me para a honra e glória do teu nome, Senhor. Sempre há tempo. A verdade é que o Senhor quer usar a sua vida, quer usar a minha vida. Por isso que nós estamos aqui. E nesse momento eu queria, enquanto o Helder toca um louvor, que você reflita com o Senhor, que você pare, que você pense, que você fale com Deus. Prepare o seu coração. O Senhor te chamou. Se você está aqui hoje é porque o Senhor tem um plano e um propósito para você individualmente. O Senhor quer restaurar a sua vida, a sua família, o seu casamento, derramar bênçãos sobre a sua vida. Essa é a vontade do Pai amoroso que nós temos. Essa é a vontade do Pai amoroso que nós temos. Dar boas coisas aos seus filhos. Ele quer nos instruir o caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho da paz.